Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos concluir o capítulo 18, que falava das rebeliões na colônia, né? As rebeliões que ficaram conhecidas como as revoltas nativistas. Então, os colonos reagiram ao controle comercial. Então, diante das manifestações que ocorriam na colônia, o governo português ele passou a temer a desintegração da América Portuguesa. Entretanto, nenhuma dessas revoltas propunham uma ruptura com Portugal ou questionava a condição colonial. Em 1640, ocorreu na capitania do Rio de Janeiro, que foi fundada em 1565, um motim em consequência da decisão do Papa de declarar livre todos os indígenas da América. No ano seguinte, em São Paulo, por tentar aplicar a decisão papal, os jesuítas foram expulsos da vila pela população, só retornando em 1653. Na mesma época, a população das capitanias do Rio de Janeiro e de São Paulo protestou contra o aumento dos impostos. Então, essas reações não foram as únicas registradas no período. Em outras regiões, as revoltas envolveram as elites locais e expressavam disputas internas pelo poder. Então, aí nós falamos basicamente das revoltas nativistas. Foi um movimento que não tinha como objetivo a independência, mas que demonstravam insatisfação com a administração local ou a coroa portuguesa. Então, são exemplos de revoluções nativistas ou desse tipo de movimento: a aclamação de Amador Bueno, em 1641, a revolta da cachaça, que foi de 1660 a 1661, a conjuração de Nosso Pai, em 1666, a revolta dos Beckmans, de 1684 a 1685, a Guerra dos Emboabas, de 1708 a 1709, a Revolta do Sal, de 1710, em Santos, a Guerra dos Mascates, de 1710 a 1711, motins do Maneta, em 1711, e a Revolta de Filipe dos Santos, em 1720. Nesse contexto, nós vamos ver apenas algumas. Então, a Revolta dos Beckmans, elas datam de 1684 até 1685. O Maranhão era tratado como periferia da área de produção açucareira e sua população era, em sua maioria, muito pobre. Os senhores da região praticavam a escravidão indígena abertamente. Então, a ação dos jesuítas na região e a proibição de escravizar os índios, reforçada pela coroa, acirrou os conflitos. Em 1682, foi criada a Companhia do Comércio do Maranhão, com monopólio de 20 anos sobre o comércio de escravos e outros produtos. A companhia, entretanto, ela não fornecia a quantidade contratada de escravos, mas cobrava caríssimo pelos produtos em geral que ela fornecia. Então, a população começou a protestar e os senhores tramaram uma revolta que se concretizou no dia 24 de fevereiro de 1684. O Palácio do Governo foi tomado e o governador foi preso. Os jesuítas foram expulsos do Maranhão, os armazéns da companhia foram saqueados, a tentativa de conseguir adesão ao movimento dos colonos de Belém e do Pará. Então, aí nós temos a revolta dos Beckmans no Maranhão. Então, os revoltosos enviaram Tomás Beckman a Portugal para convencer a coroa de que a revolta era justa. Tomás Beckman é capturado, é trazido para o Maranhão na esquadra com o novo governador, Gomes Freire de Andrade, mandado para executar a repressão. No fim, somente 2 revoltosos foram mortos, Manuel Beckman e Jorge Sampaio. Os demais seguem para o degredo. A situação de pobreza da região perdurou até a Revolução Industrial e a Revolução Americana. Aí veio a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, elas datam de 1710 a 1711. Opôs os grandes senhores de engenho de Olinda aos comerciantes lusitanos de Recife. Com a expulsão dos holandeses,
a crise da economia açucareira se tornou mais evidente. O porto de Recife prosperava e os comerciantes eram credores das dívidas dos fazendeiros. Olinda, entretanto, era a capital de Pernambuco e somente uma vila estava sob sua jurisdição naquela cidade. Então aí, 1710 a 1711 em Pernambuco, houve o confronto entre senhores de terras de engenhos pernambucanos em Olinda e os comerciantes Reinóis, Mascates, que se concentravam no Recife. Em fevereiro de 1706, uma carta régia elevou Recife à condição de vila. Em 1710, o conflito estourou com a invasão de Recife. O governador fugiu para a Bahia e a destruição dos símbolos de sua autonomia, o Pelourinho e a Câmara Municipal. Os recifenses também atacaram Olinda no ano seguinte. A coroa interveio, prendeu os líderes da revolta, garantiu a autonomia de Recife e transformou a cidade em capital da capitania de Pernambuco. Aí tem motins do Maneta. Bom, essa contestação coletiva, conduzida pelo baiano João de Figueiredo da Costa, que era apelidado de Maneta, contra o sistema tributário que afetava diretamente os comerciantes e a grande parte da população da cidade. As causas, na verdade, eram a exigência da redução do preço do sal. Então, a supressão de novas taxas sobre o valor das mercadorias importadas e sobre os escravos. E a instalação do Paço da Madeira, mais uma casa de arrecadação e controle fiscal encarregada de realizar as tributações. A evolução do conflito. Rumores de novos tributos reuniram os manifestantes, que realizaram um levante de massas, hostilizaram os contratadores de sal e avançaram em direção ao Palácio do Governador, que, acuado, aceitou as exigências da multidão. Foi o primeiro motim em 19 de outubro de 1711, após o que rompeu o acordo e puniu severamente os líderes do movimento. Em 2 de dezembro, o povo tornou-se a amotinar-se pela cidade. Então, aqui o que fica explicado é que a coroa decidiu transferir para os colonos os custos do resgate, aumentando os impostos sobre o comércio do sal, sobre a compra de escravos. E as populações de Salvador, sob a liderança dos comerciantes João Francisco da Costa, iniciou esse levante. Então, os revoltosos conseguiram a suspensão temporária desses tributos que eram pagos à coroa, além da redução do preço do sal, que, no entanto, as principais lideranças foram punidas com açoites e confiscos de bens. Aí nós temos, a cidade de Salvador, aí mostrando cada movimento, dos rebeldes para invadir a cidade de Salvador na revolta do Maneta. Todas as estratégias escritas aí. Obrigada e vamos às nossas atividades.